Abra sua Bíblia no Salmo 84. O tema da nossa mensagem nesta noite: condições e bênçãos do verdadeiro culto a Deus. Para desenvolver o verdadeiro culto a Deus, o que é necessário? E uma vez desenvolvido o verdadeiro culto a Deus, que bênçãos recebemos? Salmo 84. Está escrito: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escuta o nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia, nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Cultuar a Deus é algo que todo ser que respira deve fazer. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E no louvor está o ato de cultuar a Deus. Mas a partir do Salmo 84 é possível encontrar algumas condições para a realização do verdadeiro culto a Deus. Primeira condição que é possível encontrar nesse salmo é o sentimento de ambientação no amor de Deus. Versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Deus procura verdadeiro adorador. Eu vou adorar. E na adoração, e essa adoração acontece através do verdadeiro culto. Mas como cultuar se eu não me sinto no ambiente do amor de Deus? Como cultuar se o ambiente me parece estranho? De qualquer ambiente onde você se acha estranho, você não tem contentamento, alegria e nem se sente bem. Se vai a uma festa de aniversário ou de casamento, ou seja lá qual for a festa, se você não conhece ninguém, se você não é bem recebido, se você não se sente aconchegado, você faz de tudo para sair logo. Faz de tudo para fugir daquele ambiente. As pessoas riem, conversam, as pessoas se sentem espontâneas, menos você, porque você não se sente ambientado, ambientada. Da mesma forma, a condição para o verdadeiro culto é desse sentimento de estar ambientado no amor de Deus. Eu chego, sinto o amor de Deus e sou chamado a cultuar. Eu sinto e me aconchego em Deus e por isso cultuo Deus. Se Deus me é estranho, se Deus não me é pai, se Deus não me é amigo, se eu não consigo me relacionar e entrar em estado de comunhão com Deus, o culto não acontece. A adoração não acontece, o louvor não acontece. Tudo é estranho para mim.
O salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Tudo parece amor. Dentro da casa de Deus, dentro do culto, dentro da adoração, dentro do louvor a Deus. É amável. A expressão é semelhante àquela que você diz: fulano é uma pessoa tão amável, tão dócil, é tão bom estar com ela porque a gente se sente tão bem. Quão amáveis são os teus tabernáculos, o espaço onde Deus habita, a presença de Deus está, onde eu encontro Deus. É um lugar de expressão de amor a mim. Por isso eu me sinto ambientado. Estou no lugar certo. Estou no lugar onde eu me sinto amado por Deus. E sentindo-se amado por Deus, o verdadeiro culto acontece no coração e na vida do crente. Onde ele não se sente amado por Deus, em comunhão com Deus, é um espaço agressivo. O verdadeiro culto acontece onde é desenvolvido no crente o sentimento de ambientação no amor de Deus. Amáveis são os teus tabernáculos. Amável é a tua presença, Deus. Amável é a comunhão contigo. Amável é o louvor a ti. Amável é a adoração a ti. Tudo me leva a amá-lo. Tudo me leva a ser amado por ti. O verdadeiro culto acontece assim. Nesse ambiente de amabilidade. E não de agressividade. Você se sente bem. O ambiente é todo seu. O ambiente é todo para você, porque é o chamado de Deus para amá-lo e ser amado. Segunda condição para desenvolver o verdadeiro culto a Deus: profundo desejo de comunhão com Deus. Versículo 2: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Isso é profundo desejo de comunhão com Deus. Quando você quer uma coisa de forma forte, radical, o que acontece? Parece que aquele desejo tira toda a sua vida, todo o seu vigor, enquanto você não consegue. Não sai da sua cabeça, da sua disposição. Você faz tudo para ter realizado o seu desejo. Culto verdadeiro, esse profundo desejo de comunhão com Deus, que me envolve tanto, que só me sinto satisfeito quando ocorre esse verdadeiro culto a Deus. Se ele não ocorre, se esta comunhão não acontece, eu me sinto não realizado. Algo me incomoda, algo está faltando em mim. Sim, está o culto a Deus, a comunhão com Deus, porque tudo em mim suspira e chego até desfalecer quando não acontece, porque carne e coração, corpo e mente exultam por Deus, se alegram em Deus, quer Deus, prefere Deus. O verdadeiro culto tem como condição segunda o profundo desejo de comunhão com Deus. Sem esse profundo desejo de comunhão com Deus, não tem como acontecer um culto verdadeiro. Ou você deseja Deus profundamente, ou não realiza um culto profundo a Deus e verdadeiro. Tudo tirará sua atenção de Deus se não existir profundo desejo de comunhão com Ele. Terceira condição para o verdadeiro culto: certeza do acolhimento do Senhor. Versículo 3: o pardal encontrou casa, a andorinha ninha para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei também lugar nos teus altares, Deus meu e Rei meu. Se você não considera que Deus aceita você, não terá condição de cultuar Deus. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
como você confiará em alguém se você acha que essa pessoa exclui você, não recebe você, não quer você? Como confiar numa pessoa assim? Para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para se entregar num culto verdadeiro a Deus, eu preciso ter a certeza de que Deus me recebe como Ele recebe os pardais. Cuida dos pardais. Jesus disse uma vez assim: não fiquem preocupados. Não coloquem preocupação no coração. Ou vocês pensam que os pardais, os pássaros e as flores do campo têm mais valor do que vocês? Porque eu cuido dos pássaros e visto as flores do campo, que Salomão, na sua maior riqueza, não chegou a se vestir de forma igual à vestimenta que eu coloco nas flores. Será que vocês não têm mais valor? E por que vocês desconfiam que eu posso cuidar dos pássaros e não cuidar de vocês? Verdadeiro culto acontece quando eu creio, tenho a convicção de que Deus me aceita. Se os pardais têm lugar no cuidado de Deus, quanto mais nós. Por isso eu cultuo a Deus, louvo a Deus, adoro a Deus, porque eu sei, Deus me acolhe. E por último, a condição do verdadeiro culto encontra-se na preferência intensa e objetiva das coisas de Deus. Versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O verdadeiro culto acontece quando existe uma preferência intensa e objetiva de cultuar a Deus e viver para o louvor, a glória dele. O que você prefere mais na vida? A adoração a Deus? As coisas que se relacionam à adoração a Deus? Ou essa vida? Ou a tenda da perversidade? Ou continuar a rotina como está? O salmista diz: pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000 lá fora. Eu prefiro um dia adorando a Deus do que 1000 sem adoração a Deus. Isso é preferência intensa e objetiva. Quem sente assim, que é preferível adorar a Deus do que não adorar, as coisas de Deus do que as coisas do mundo, não tropeça, não escolhe mal, porque é objetivo naquilo que escolhe e prefere na vida. Por que Deus? Porque mais vale um dia com Deus do que 1000 sem Ele. Por que comunhão com Deus? Porque mais vale um dia de comunhão com Deus do que 1000 dias de comunhão com esse mundo. Isso é muito claro para o crente adorador. Isso é muito claro para quem está desenvolvendo o verdadeiro culto a Deus. Ele não tem dúvida. Quantos dias você quer? Eu quero um dia, mas contanto que esse dia seja no Senhor. Porque se for 1000 sem Deus, do que adianta? Do que adianta alguma coisa sem Deus? Do que adianta família sem Deus, férias sem Deus, vida sem Deus? Do que adianta? Mas um dia com Deus, quem passa pela experiência de um dia de adoração, um dia de louvor, um dia de comunhão com Deus, um dia de bênção com Deus, nunca mais quer preferir outra coisa senão isso na vida. Tanto que um dia os discípulos foram chamados para abandonar Jesus, desafiados, depois que a multidão abandonou. E o discípulo disse assim: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eu prefiro, diz o salmista, um dia nos teus atos do que 1000 sem. Verdadeiro culto é preferência intensa e objetiva de louvar e adorar a Deus em verdadeiro culto, porque isto tem valor maior
para o crente que qualquer outra coisa. Culto acontece assim. Desenvolvido o verdadeiro culto, que bênção o crente recebe. Primeira bênção. A bênção da bem-aventurada vida de contínuo louvor a Deus. O versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Se você não sabe, mas louvar a Deus é uma bênção para a sua vida. Louvar a Deus é uma felicidade. O crente que se envolve no verdadeiro culto a Deus, ele recebe a bênção de ser um feliz louvor a Deus, de desenvolver um contínuo louvor a Deus que se torna essa felicidade contínua na sua vida. Crente infeliz tem um motivo: falta de louvor. Porque bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. A bem-aventurança, a felicidade está plenamente vinculada ao louvor. Por quê? Porque a ausência do louvor é o quê? Murmuração, praguejamento, é olhar as coisas tudo ao contrário, é não perceber a mão de Deus, é não perceber a grandeza de Deus na vida. Mas quando você louva, o que é que você faz? O que é louvor? Não é contar a bondade de alguém, não é contar os favores de alguém, não é contar o bem que é o outro. Quando você começa a louvar a Deus, você começa a contar as maravilhas do Senhor, a bondade do Senhor, a grandeza de Deus, contar os feitos de Deus, o que o braço poderoso de Deus faz na tua vida, na vida dos que você conhece, na vida daqueles que creem. E a murmuração é enterrada para que você seja feliz, louvando a Deus. A bênção de ser um feliz adorador através do louvor contínuo a Deus. Segunda bênção, a bem-aventurança de alinhar a vida na vontade de Deus. O versículo 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Essa é uma segunda bênção. A felicidade de alinhar a vida à vontade de Deus, de receber a força de Deus, de mudar o ambiente, de mudar a vida, porque tem Deus. Pisou no deserto, se tornou jardim. Por quê? Porque tem uma vida alinhada com a vontade de Deus, e esta vida é bem-aventurada. Ele é adorador, alinha a vida na vontade de Deus, então é feliz, porque a sua vida recebe a força de Deus, e Deus faz dele um manancial, e cobre de bênção, e é como a primeira chuva no campo. É deserto, cai a chuva, no outro dia, tudo mudou. O crente que desenvolve o verdadeiro culto recebe a bênção, a felicidade de alinhar a sua vida à vontade de Deus. E nesse alinhamento, ele recebe a força de Deus e se torna uma pessoa cheia de bênção e um manancial, e é como a primeira chuva depois de um verão, de uma sequidão. Tudo começa a se transformar e nascer. É como a árvore, aquela árvore caída, cortada, quando você chega lá está nascendo um broto. É vida de crente. Do nada, Deus tira o tudo. Parece que é a vida mais infeliz do mundo, e Deus faz com que sua força, sua bênção se transforme, o deserto se transforme em um grande jardim florido, abençoado, verdoso, porque Deus pode, Deus quer.
ele é um adorador. Terceira bênção. A caminhada de força e de graça. Versículo 7. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Essa pessoa que encontrou as condições para desenvolver o verdadeiro culto a Deus, que foi achado por Deus como verdadeiro adorador, agora recebe a bênção que é ter uma vida cujo caminho, as pegadas, o passo a passo, é de força em força. Tem crente, tem pessoas que vão de força a fraqueza. De fraqueza a força. Um dia está fraco, um dia está forte. O crente que assumiu a condição de verdadeiro culto, o caminho dele é de força em força. Como você está? Estou forte para ser forte. Estou forte para continuar forte. É indo de força em força. Não é de força a fraqueza, mas de força a força. Porque a força de Deus não se esgota. A força de Deus está em nós, porque Ele nos dá a força. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é o caminho de adoração e de louvor. Logo é o caminho de força em força. É a bênção de Deus sobre nossas vidas. E por último, esse crente recebe a bênção da feliz condição de confiança em Deus. Feliz, diz o versículo 12, o homem que em ti confia. Você confia em Deus, então você é feliz. Por que você é feliz? Porque eu sou um adorador, que vivo as condições do verdadeiro culto. E Deus me abençoou com a condição de confiança nele. E eu sou feliz porque confio no Senhor. Não é porque tenho isso, porque tenho aquilo. Não é porque tudo me vai bem. Mas a minha felicidade é porque eu confio em Deus. Eu sou um adorador. Eu sou um verdadeiro culto a Deus. E por isso sou abençoado por Deus. E por isso vivo a bênção do Senhor. Então essas são as condições e as bênçãos do verdadeiro culto a Deus, conforme nos apresenta o Salmo 84. Baixe a sua cabeça. Louve a Deus. E peça a Deus para você estar nessa condição. E para que receba essas bênçãos de Deus sobre sua vida. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Que cada irmão e irmã, que a tua igreja desenvolva essas condições do verdadeiro culto. E receba da tua bênção, Deus, pelo verdadeiro culto, por estar em ti, por estar em comunhão contigo, na força do nome e do poder de Cristo. Que eles vão indo de força em força no Senhor. Que sejam felizes por confiar em Ti. Em Jesus Cristo. Amém.